Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começou a semana Grenal. O Pavon foi apresentado depois até de ter estreado e feito gol. O Diego Costa treinou juntamente do Natan Fernandes e a gente vai falar do time pro Clássico Grenal. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, semana Grenal começando, né? Uma semana muito importante. Clássico Grenal no próximo domingo, no estádio Beira-Rio, às 6 da tarde. E muito, mas muito importante. É um Grenal de primeira fase que vale apenas 3 pontos, mas nunca na história do futebol mundial um Grenal valeu apenas 3 pontos. Inclusive tem se dito lá no Rio Grande do Sul que é o Grenal da janela, para saber qual time fez a melhor janela, né? Houve esse debate, até propus aqui no meu canal, inclusive nos últimos dias, entendendo que o Grêmio, nesse momento, sem a chegada do Rafael Borré, fez uma janela mais interessante. Mas porque o Inter já tinha um pouco mais de qualidade no seu elenco, né? Também é verdade. O Grêmio precisava mais. Deu uma resposta interessante, especialmente com as chegadas aí do Duqueiroz e do Pavon. E do Diego Costa também, que ainda não se sabe se vai ter condições de começar o jogo e eu já vou falar sobre isso. Mas o Inter não chegou ao Borré, mas ele já tinha Valência, já tinha Alan Patrick, o Alário, que ainda está se adaptando, tem outras situações, e o Inter tem uma grande dúvida no gol, né? E tem apresentado algumas falhas defensivas, mas eu vou fazer um diário de um secador durante a semana para tecer as minhas observações sobre o momento do Inter. Hoje aqui é para falar do Grêmio. O Grêmio que apresentou o Christian Pavon, jogador argentino que, vejam só, estreou no sábado, jogou 45 minutos e foram suficientes para que ele desse um gol e 2 assistências. Ele marcasse um gol e desse 2 assistências. E não só isso, né? Tem entrado com muita desenvoltura, com muita agressividade, impetuosidade, muito forte pelo flanco direito, que é onde ele gosta de jogar. Eu até fiz algumas anotações aqui na entrevista coletiva dele, porque o Antônio Brum, vice de futebol, ele confirmou que foi a primeira vez na história do Grêmio que um jogador marcou um gol antes de ser apresentado. O Grêmio tinha marcado a apresentação dele para segunda-feira, mas o futebol urge, né? Ele precisava de alguns minutos para saber se o Renato poderia contar com ele para o próximo Grenal, que é justamente o próximo jogo, né? No fim de semana. Então ele entrou no segundo tempo diante do Santa Cruz e foi determinante. O jogo estava encrespado, estava 2-2. O Grêmio vacilou defensivamente, tomou 2 gols depois de abrir 2-0. Veio o segundo tempo e ele comanda essa vitória do Grêmio com mais tranquilidade, né? O Duqueiroz também entra muito bem, mas o Pavon foi o cara do jogo, já começou a receber o carinho da torcida, foi um grande investimento, uma grande contratação do Grêmio, e ele respondeu alguns questionamentos, o primeiro deles sobre o Clássico Grenal, e um cara que jogou no Boca Juniors, ele sabe o que significa um clássico como esse. Ele até é questionado mais para frente, Grenal ou Boca e River, e aí ele inteligentemente disse os dois, né? Porque ele também não vai se complicar com a torcida do Boca, e a gente sabe o tamanho de um Boca e River, apesar de sermos bairristas o suficientes para acharmos que o Grenal é o maior do mundo. Maior até que o superclássico entre Barcelona e Real Madrid. É o que a gente acha. E é só isso que interessa, só o que a gente acha. E quem está jogando no Grenal e quem joga um Grenal sabe que é, enquanto a bola estiver rolando, o maior clássico do mundo por tudo que envolve. Então, não venham com essa que é a primeira fase, que não vale muita coisa, que é só 3 pontos. Esse Grenal pode valer, sim, muita coisa em termos de confiança para a sequência. O Inter está jogando um bom futebol, é a chance de confirmar, ainda mais jogando em casa, para ter a motivação suficiente para quebrar a hegemonia do Grêmio, que vem de 6 títulos conquistados em sequência. O Grêmio para confirmar que segue com a hegemonia, apesar do bom momento do rival pelas contratações e que o Grêmio não se deixou esmorecer pela saída de Luizito Soares. Tudo isso estará em jogo. O Pavon também falou que prefere jogar pelo lado direito, curiosamente, né, onde o Renato Portaluppi como jogador se destacou, né? Ele gosta de jogar naquela faixa de campo, de arrematar a gol, de dar assistência. Ele tem um objetivo de voltar à seleção argentina, disputar uma Copa do Mundo e, obviamente, vai utilizar o Grêmio para desenvolver o seu melhor futebol nesse sentido. Falou que está pronto para jogar, que vinha jogando lá no Atlético Mineiro. E aí, sobre o Luiz Felipe Scolari, que é um cara da nossa história, muito querido, inclusive, o repórter questiona se o Filipão orientou ele a fechar com o Grêmio, se deu alguma dica, alguma instrução, e ele falou que, obviamente, conversaram, exatamente pela ligação que o Scolari, como ele disse, tem com o Grêmio, e também pela consciência de que ele não estava sendo aproveitado, que ele queria jogar, que ele estava muito no banco de reservas. Então, a tendência, né,
é que ele pudesse se transferir para poder seguir a sua carreira. Foi uma coisa muito... Valeu, Filipão. A liberação do Pavon rolou nesse sentido e ele chegou no Grêmio extremamente adaptado. É um cara que já está aqui no futebol brasileiro, então acho que isso vai facilitar. Um cara que jogou em grandes clubes, sabe o que é jogo grande e já mostrou o seu cartão de visitas. Claro que era contra a fragilidade do Santa Cruz, mas a gente já viu esse cara jogar num nível de competição muito maior com outros adversários, então me leva a crer que ele pode sim desenvolver a mesma coisa, mesmo contra a defesa do Internacional, que inclusive está sofrendo pelo lado esquerdo defensivo, que não se sabe qual goleiro terá em Campos, né? Se o Sérgio Rocher ainda se recuperando de uma fratura na costela desde o ano passado e ele não jogou ainda esse ano, o que pode indicar uma vulnerabilidade, ou o próprio menino Antony, né, que tem assumido a função e ele tem também mostrado algumas instabilidades. Então, talvez seja um trunfo que o Grêmio tenha, mas a gente sabe que Grenal também, né? Quem jogar vai querer se esmerar, vai querer fazer de tudo para dar conta do recado, o nível de concentração é outro. Enfim, essas coisas elas são mais subjetivas e do pré-jogo do que propriamente da bola rolando. O Diego Costa, e aí já tentando escalar esse time, ele treinou normalmente, mas ele tinha pedido para a diretoria 15 dias desde a sua chegada. 15 dias vai fechar 2, 3 dias depois do Clássico Grenal. Então, no momento em que ele pede 15 dias, será que isso o Grêmio vai seguir a risca, ele vai seguir a risca, ou ele vai achar interessante jogar o Clássico Grenal começando ou pelo menos entrando no segundo tempo? Eu acho que entrando. Não acho que o Diego vai fazer a sua estreia começando um jogo justamente no Clássico Grenal. Então eu acho que ele fica no banco de reservas e entra no decorrer da partida. Até para entender qual o cenário do jogo, né? O Inter vai estar ganhando, o Grêmio vai estar ganhando, vai estar empatado, vai estar encrespado, vai estar... Como é que vai estar o jogo? Então eu acho que o Diego fica como uma arma para segundo tempo. Assim como o Nathan Fernandes. O Nathan voltando, né, do problema no tornozelo, treinou normalmente. É uma possibilidade muito forte e ele vinha sendo titular. Só que o Gustavinho furou a fila, né? Furou a bolha, furou a fila, furou todo mundo. O Gustavinho, para mim, merece essa vaga de titular, porque o Renato falou sobre isso, ele tem que ser lapidado, ele comete alguns erros, o que é natural, mas assim, ele tem alguns comportamentos de gente grande, de um jogador muito maduro dentro de campo. Então, eu não hesitaria em colocá-lo no Clássico Grenal, até pela qualidade que ele desenvolve, né? Pelo lado esquerdo do campo. O Grêmio ganha uma arma fortíssima, especialmente na ausência do Soteldo. E é isso que fez com que o Gustavinho recebesse algumas chances, né? O Soteldo machucou, o Nathan também, subiu o Gustavinho e ele aproveitou. E o Renato, dentro da sua meritocracia, quando ele diz todo mundo vai receber chance, todo mundo vai ter minutos, e aí não vem reclamar comigo da reserva, o Gustavinho está aproveitando. Então ele tem que jogar. É Grenal, mas e aí? É nessa hora que a gente vê quem pode, pode. E eu acho que o Gustavinho pode. Como é que você monta esse time, Chico? Olha só. Eu estou com uma dúvida, algumas dúvidas. Primeiro sobre a dupla de zaga. Será que ele vai com Jeromel e Kahneman? E com muita dor que eu digo que a gente precisa pensar numa transição, porque eles, obviamente, já não estão no mesmo estágio. A questão é a reposição. O Rodrigo Eli está voltando aí e não sei se ele não está meio frio para começar nesse jogo e ele já foi muito azarado também, né, em algumas oportunidades. O Bruno Vini é um cara super dedicado, competente, mas não sei se para esse jogo... Então, assim, muito difícil fugir da dupla histórica Jeromel e Kahneman, até pela experiência que eles têm. Só que eu tenho medo. Eu tenho medo porque, assim, eles já não têm a mesma, digamos assim, velocidade nos lances, eles já não têm a mesma dinâmica que já tiveram, evidentemente. Nas laterais, então, fica na dúvida. Fica a dúvida entre a dupla de zaga, mas eu acho que ele vai de Jeromel e Kahneman. Nas laterais, o João Pedro, que é titularíssimo, né? Chega, né, de discussão entre ele e o Fábio. O titular é o João Pedro na direita e o Reinaldo na esquerda. Embora o Mike provavelmente faça a sua estreia também ficando no banco de reservas. Aí o meio de campo. Eu tô com um palpite de que o Renato pode escalar 3 volantes e 3 atacantes. O Renato gosta desse sistema. Ele foi vice-campeão brasileiro em 2013 desta maneira. Com Souza, Ramiro e Riveiros. Né, volantes que chegavam bem à frente e 3 pontas. E o Alex Telles subindo muito naquele time. Um pouco de nostalgia aqui. Então, Vila Sante, PP e Duqueiroz. O Duqueiroz, jogando um pouquinho mais avançado, ou dá para fazer ele primeiro soltando o Vila, mas eu gosto do Du com essa
versatilidade de vai e vem com o Vila caçando um pouco mais, você preenche o meio-campo, onde o Inter é muito bom, né, onde ele tem jogadores do nível do Arangues, do Bruno Henrique, se jogar, do próprio Alan Patrick, que vai jogar acho que mais próximo do Valência no ataque, se ele jogar de meia, mais ainda. Então o Grêmio povoa o setor com Vila Sante, PP e Duqueiroz e ganha, ao mesmo tempo, qualidade na construção com esses 3 jogadores. E aí você espeta 3 atacantes, que são Gustavinho na esquerda, Pavon na direita e JP Galvão. O torcedor vai brigar comigo. Mas talvez o JP aqui, não como um 9, e eu estou pensando aqui com a cabeça do Renato, não como um 9, mas no segundo tempo do jogo contra o Santa Cruz, ele veio e fez uma função vindo mais um pouco de trás. Talvez o Grêmio jogue sem esse centroavante, porque aí confunde demais a defesa adversária. Você tem o Pavon e o Gustavinho fazendo esse facão como 2 atacantes de mobilidade e o JP Galvão como um cara que vem de trás, pode atacar o espaço, mas pode vir para construir, com esses 3 volantes que também marcam muito bem no meio-campo. Ele pode utilizar o Cristaldo para fazer isso também. E o Cristaldo tem números muito bons, né? Mas o Cristaldo lhe falta aquele dinamismo. Então, daqui a pouco, um pouco mais na faixa de ataque, o Cristaldo, para tabelar com esses 2 atacantes chegando, pode ser uma referência interessante. O Diego Costa acho que fica para segundo tempo, o Nathan Fernandes da mesma maneira. Então, a minha dúvida é, eu acho que esses 3 volantes estão garantidos. A questão é se ele joga com um quarto, que seria praticamente esse falso 9, o Cristaldo, ou o JP Galvão, com esses 2 pontas, o Gustavinho e o Pavon. O Renato, ele gosta de aprontar, ele gosta de inovar em Grenais, ele gosta de tentar surpreender. Então eu imagino que ele possa aprontar alguma coisa nesse sentido. Ele tem essas peças, não dá pra gente fugir muito disso. A questão é a disposição tática. O JP vai ser meia, vai ser atacante, o André Henrique vai ser esse 9, e aí ele tira o JP, ele faz 3 volantes, ou deixa o Duqueiroz no banco e faz Vila Sante, PP e Cristaldo, com Gustavinho, Pavon e André Henrique, que seria um time mais, sei lá, burocrático, óbvio. Eu não sei, eu acho que ele tem a chance de modificar um pouco o sistema, bagunçar um pouco a marcação do Internacional, né, para tentar surpreender por lá. O Pavon também foi questionado sobre o Eduardo Cudê, que ele conhece, que trabalhou com ele no Galo e que estará do outro lado agora no Clássico Grenal. E aí ele simplesmente disse assim, a gente já conversou, ele é meu amigo, mas agora ele é rival. Palavras de Kishan Pavon. Ele está do outro lado, ele é rival. Ele era meu amigo, mas agora é meu rival. Ele entende o que é um Grenal, entende o que é um jogo grande e sabe muito bem o que falar na entrevista coletiva e o que fazer dentro de campo. Estou com boa expectativa, embora preocupado com alguns aspectos defensivos, evidentemente, mas também a gente tem que olhar para o Inter, o que o Inter está fazendo. Assunto para o próximo vídeo. Você está confiante no Grêmio? Dá para levar essa no Grenal? Comenta aqui. E inscreva-se no canal, hein? Estou aguardando a sua inscrição para a gente bater a meta de 1 milhão de inscritos. Ai, que legal! Muito feliz e obrigado pela audiência nos últimos dias e todo mundo que está chegando aqui se inscrevendo no canal. Tem conteúdos todos os dias. Até a próxima. Tchau!